Diário de Santa Faustina, tópico 331. Ela comenta novamente a importância de ter um diretor espiritual na nossa vida. Geralmente é o confessor, né? É o padre que faz já as confissões frequentes da pessoa. E ela também comenta que ela queria fazer uma meditação e Jesus lhe falou: medite sobre o profeta Jonas e sobre sua missão. Santa Faustina reparou uma coisa muito interessante. Olha como Deus conhece seus filhos muito bem. Ela começou a refletir sobre o profeta Jonas e ela se encontrou a si mesma nesse profeta. Porque muitas vezes ela percebia que se excusava diante de Deus, fugia, pensando que uma outra pessoa cumpriria melhor a sua santa vontade, não compreendendo que Deus pode tudo e que tanto melhor aparecerá o seu poder quanto mais imperfeito é o instrumento. E Deus lhe esclareceu isso. É muito interessante como em vários momentos do Diário de Santa Faustina, ela se acha tão insignificante, tão que ela não seria a escolhida para uma missão grande de Deus. E Deus sempre responde a ela que nós somos instrumentos na sua mão e que ele sabe todas as nossas qualidades, mas também as nossas fraquezas, e ele te escolhe por um motivo importante que você deve confiar. E que ele que vai te usar como instrumento. Então, todo o poder está nele. Não ache que algo é impossível se Deus está contigo. Então, é uma reflexão muito interessante, porque Santa Faustina tem vários momentos que ela se questiona se ela é ideal para uma missão tão grande quanto espalhar Jesus misericordioso ao mundo. Tópico 332. Jesus pede a Santa Faustina para meditar sobre os mistérios da encarnação. Santa Faustina descreve: e de repente surgiu diante de mim o menino Jesus, radiante de beleza. Disse-me quanto agrada a Deus a simplicidade da alma. E aí Jesus diz a ela: embora a minha grandeza seja inconcebível, convivo somente com os pequeninos. Exijo de ti a infância espiritual. Outro tópico que eu sempre falo que a dobradinha perfeita é o Diário de Santa Faustina e História de uma Alma de Santa Teresinha. Porque as duas se complementam. Elas não falam exatamente a mesma coisa, mas é como um quebra-cabeça e as duas peças se unem para formar uma imagem, né? Então aqui Santa Faustina ela fala muito desse Jesus misericordioso e Jesus sempre fala para ela para a gente parar de pensar muito e se abandonar com honestidade e confiança na sua divina misericórdia. E Santa Teresinha pede de nós, né? Ela aplica na vida dela e nos convida a confiar cegamente como uma criança que se abandona aos braços do Pai. Então as duas se complementam de forma perfeita. O confessor, que também é diretor espiritual de Santa Faustina, lhe disse o seguinte: a criança não se preocupa com o passado nem com o futuro, mas aproveita o momento presente. No tópico 334, Santa Faustina reflete sobre quando ela encontra Jesus como menino Jesus, como uma criança pequena e, em teoria, vulnerável. É muito interessante o que ela vai comentar no tópico 334, porque Santa Teresinha é Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face. E Santa Teresinha, portanto, pelo nome já diz, ela sempre teve muita fé, muita devoção na imagem do Menino Jesus. E no tópico 334, Santa Faustina reflete sobre a imagem do Menino Jesus. Olha só, ele não aparece na plenitude das forças e da sua maturidade humana, mas como uma criancinha. É o Deus transcendente a todo o entendimento, que desce a mim como uma criancinha. Contudo, o olhar da minha alma não se detém nessa aparência.
Embora assumais a forma de uma criancinha, eu vejo em vós o Senhor dos Senhores, imortal e ilimitado, a quem glorificam dia e noite os espíritos puros, por quem ardem os corações dos serafins com o fogo do mais puro amor. Ó Cristo, ó Jesus, desejo superá-los no amor convosco. Peço-vos desculpas, espíritos puros, pela ousadia de me comparar a vós. Eu sou o abismo da miséria, o precipício do nada. Mas vós, ó Deus, que sois o abismo inconcebível da misericórdia, absorvei-me como o calor do sol absorve uma gota de orvalho. O vosso olhar amoroso preenche todo o abismo. Então, aqui é uma reflexão bem interessante sobre como a imagem do menino Jesus é interessante sobre o tamanho do amor que Deus tem para conosco, porque assim, ele se fez frágil, ele se fez humano, e esse plano de redenção de Deus irritou muito a Satanás, porque ele achava absurdo tamanho amor. E é absurdo, mas graças a Deus é um absurdo lindo que nos beneficia e muito. E é poético, e é lindo, e é maravilhoso esse Deus que se fez tão pequeno por mim e por você. E ao mesmo tempo ela, de novo, comenta o nada que nós somos como criaturas e como a diferença entre a criatura e o Criador é um abismo sem fim, é gigante. E a única coisa que preenche esse abismo é o amor e misericórdia de Deus, que aqui nesse tópico ela chama de imensa grandeza de Deus. Olha que coisa poética e linda, é a poesia de Deus na nossa vida. Tópico 335. Em determinado momento, quando vi Jesus em forma de uma criancinha, perguntei: Jesus, por que agora conviveis comigo, assumindo a forma de uma criancinha? Afinal, assim mesmo, eu reconheço em vós o Deus inconcebível, meu Criador e Senhor. Jesus me respondeu que, enquanto eu não aprender a simplicidade e a humildade, conviverá comigo como uma criancinha. De novo, a infância espiritual tão bem explicada pela Santa Teresinha, trazendo aqui uma complementação no diário. Tópico 336. Durante a Santa Missa, na qual Nosso Senhor estava exposto no Santíssimo Sacramento, vi, antes da Santa Comunhão, 2 raios que saíam da Santíssima Hóstia, iguais aos que estão pintados na imagem, um vermelho, outro pálido. Refletiam-se em cada uma das irmãs e nas educandas, mas não em todas da mesma maneira. Em algumas, mal estavam esboçados. Esse tópico também é bem interessante porque ele entra em conformidade com toda a literatura católica, que Deus está aberto para nos dar infinitas graças, isso é certo. Ele faz questão de dar as graças para nós, porém, nós temos que aceitar e ele nos dá as graças na medida do que nós podemos usar dentro da nossa liberdade. Ele não vai dar uma graça grande para quem só quer uma graça pequena e só vai usar uma graça pequena. Existe esse fenômeno de proporcionalidade permitindo a liberdade da pessoa de não querer nada, de querer pouco, de querer muito. E no céu existe essa divisão conforme o grau de santidade. Interessante porque em toda a literatura, quando um santo descreve o céu numa visão, existe essa diferença, né, do tamanho da sua santidade, da sua graça no céu, mas não existe inveja, ciúmes, brigas, como acontece no inferno. No inferno eles se jogam uns contra os outros, blasfemam. Isso está no Tratado do Inferno e no Tratado do Purgatório. Tem episódio disso em outro podcast meu. Mas é interessante que no céu não há inveja, ciúmes, porque cada um está cheio da graça do tanto que aceitou receber e usar.
Santa Teresinha do Menino Jesus, em História de uma Alma, quando ela estava sendo ensinada pelas irmãs dela, a irmã mais velha estava explicando isso para ela, a Santa Teresinha falou: nossa, mas não é triste você ir para o céu e perceber que você podia ter feito muito mais dentro da vocação da santidade, que você podia ter feito muito mais para Deus, e você tá no céu e tem gente que fez muito mais por ele? Como assim as pessoas não ficam chateadas com isso? E aí a irmã dela pegou um dedalzinho de costura e um copão d'água. Encheu os dois com água e perguntou para Santa Teresinha, ela era pequena na época: Teresinha, qual tá mais cheio, o dedal ou o copo? Ela falou: os dois estão cheios até onde dava, para dentro do que eles são. E aí a irmã de Santa Teresinha falou: isso é o céu, tá todo mundo cheio da graça de Deus, dentro da sua capacidade, dentro do que conseguiu fazer. Então eles não estão invejando porque não cabia uma gota a mais. Mas claro que se a pessoa consegue ser um copo ao invés do dedal, que bom, não é? Então isso também entra em conformidade com essa visão que Santa Faustina viu, que esses raios estavam sendo levados a todas as pessoas que estavam participando daquela missa, mas a intensidade do raio tem muito a ver com o uso da nossa liberdade e com o quanto a gente pede também virtudes espirituais para Deus e o quanto a gente se esforça para amar a Deus. Querer aumentar esse amor, porque querendo ou não, é um relacionamento, todo relacionamento ele precisa de um esforço, de uma pessoa querer estar presente ali. Deus quer, Deus está sempre do nosso lado, mas o quanto a gente está aberto e quer se esforçar nessa relação. Então, são algumas reflexões desses tópicos.